Quanto a essa expansão geral da OTAN, Quanto à expansão da OTAN em geral, você sabe, nossa posição sobre essa questão permanece inalterada. a Ucrânia continua sendo um estado soberano. Tem o direito de escolher seu próprio caminho para garantir sua segurança. Não vejo nada de especial aqui ou nada que possa ofuscar as relações entre a Rússia e a Ucrânia. Seria possível piorar as relações entre a Rússia e a Ucrânia. Esse era Putin em 2002, antes de se tornar o novo czar russo, antes de mudar a Constituição russa, para garantir que ele tenha poder vitalício. Agora que tem poder absoluto, ele não quer paz, mas um pedaço da Ucrânia. E é por isso que ele não considera mais a Ucrânia um estado soberano. E de alguma forma, ele considera a OTAN uma ameaça. Só ouça o que ele disse 2 dias atrás, em 17 de dezembro. Nós não pedimos nem exigimos nada de ninguém. Tudo o que fazemos é insistimos manter as promessas que nos foram dadas. Foi dito publicamente que a OTAN não se expandiria para o leste. Mas o que temos? Eles simplesmente ignoraram isso. Houve uma onda de expansão após a outra. Não é que estamos pedindo algo especial. Tudo o que queremos é que as promessas que nos foram feitas sejam respeitadas. Agora, Putin disse que a OTAN prometeu à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que não iria se expandir. Mas, infelizmente, o líder soviético, que na verdade participou dessa negociação com os líderes da OTAN, diz que não houve tal promessa. Na verdade, ele chega a dizer que eles nem sequer falaram sobre isso. A OTAN não se expande, os países solicitam sua entrada por iniciativa própria. A OTAN não fica pedindo para os países entrarem. Ouça você mesmo essa mensagem. De Mikhail Gorbachev, o último líder soviético. Isso desmente todas as mentiras de Putin. Hoje, alguém me pergunta por que não foi fixado em contrato que a OTAN não deveria se expandir para o leste. Naquele tempo, havia a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Como deveríamos resolver isso? A questão não foi discutida na época. Na época ele não questionou. Isso significa que é um mito que o Ocidente enganou você em relação à expansão da OTAN para o leste? O mito é verdadeiro. Sim, isso é verdade mesmo. Sim, isso na verdade é um mito. A imprensa, a querida imprensa, está envolvida no jogo. Até hoje, existem teorias falsas de que Moscou recebeu promessas durante o processo de reunificação alemã. Antes e na conclusão do Tratado 2+4 de que a Aliança de Defesa Ocidental não se expandiria para o leste, insistimos que a Alemanha não pertencia a uma aliança de defesa, então seria um lugar neutro. Mas isso terminou conosco. Na cúpula americano-soviética em Camp David, demos nossa aprovação para uma Alemanha unificada na OTAN. Por um lado, é a plena soberania do Estado. Então também ficou claro que ela mesma decidiria a qual aliança pertenceria: Moscou. Também perguntamos ao ministro da Defesa soviético, Marechal Yazov, se a expansão oriental da OTAN em 1990 foi um tema no Kremlin. Gorbachev nunca discutiu comigo sobre garantias do Ocidente. Não sei se ele tinha algum acordo com os Estados Unidos da América essa questão, mas acho que nunca houve tais conversas. Eu não sei. Não houve conversa, na verdade. Nenhuma. Mas houve 2 altos funcionários soviéticos diferentes que disseram a mesma coisa. Não houve essas negociações, mas Putin segue repetindo essa mentira várias vezes, e não é só ele. Lavrov faz a mesma coisa, Peskov faz a mesma coisa, e todo apoiador russo que apoia a invasão russa diz a mesma coisa. Mas na realidade, essa afirmação não é sustentada por nenhum fato. E além de tudo isso, essa não é a única mentira que a Rússia usa. A Rússia tem um repertório de mentiras que usa para justificar sua invasão e justificar o assassinato de cidadãos ucranianos inocentes e crianças ucranianas. É por isso que, recentemente, pedi ao professor Branislav Slankses, que acompanha a Rússia há décadas, para desmascarar todas as mentiras que Putin vem espalhando. Esta é, de longe, uma das conversas mais importantes que já tive, e tenho certeza de que vocês vão gostar e vão aprender com ela. Mas antes de mostrar a conversa para vocês, só tenho um pedido simples. Por favor, compartilhem este vídeo.
E por favor, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo, porque isso avisa ao YouTube para mostrar este vídeo para cada vez mais pessoas. E eu realmente acredito que mais pessoas precisam ver isso, porque as pessoas continuam caindo nas mentiras russas, mesmo sendo tão fáceis de desmascarar. As mentiras russas simplesmente não são sustentadas por fatos, então aqui está essa conversa. Sejam todos bem-vindos de volta. Hoje temos o professor Branislav Strantses, e ele é professor de ciência política na Universidade da Califórnia, em San Diego. Animado para conversar com você. Bem-vindo ao canal. Sim, obrigado por me receber. E podemos ir direto ao assunto. Foi assim que eu realmente te encontrei. Foi um texto muito bom e mostrou como você está pensando claramente sobre tudo isso. E eu não sei se você viu isso. Sergei Lavrov, ministro russo das Relações Exteriores, tuitou hoje cedo que a Rússia segue usando a expansão da OTAN como desculpa. Então talvez você possa nos dar sua visão geral de como, rebater esse argumento que os russos vêm fazendo todo esse tempo. A OTAN se expande, é por isso que a Rússia sente que precisa invadir outros países por algum motivo. Sim, então o argumento. Como muitas coisas que os russos dizem. Sempre há alguns fatos subjacentes, nos quais eles baseiam suas declarações para fazê-las parecer verdadeiras. E então, eles extrapolam a partir desses fatos para chegar às conclusões que querem transmitir. Certo? E então, aqui, o fato básico é que a Rússia não gosta que a OTAN ganhe novos membros, especialmente aqueles que estão próximos das suas fronteiras. Isso é verdade. Eles nunca gostaram disso, mas o motivo não é o que eles dizem atualmente e que muitos dos seus apoiadores afirmam ser, que são preocupações de segurança. Então, essencialmente, o argumento comum sobre a expansão da OTAN, como eles chamam, é que supostamente o Ocidente prometeu à União Soviética, quando a Guerra Fria estava chegando ao fim, que nunca se expandiria para o leste. Podemos discutir isso se você quiser. Ficarei feliz em te dar os detalhes. Mas isso simplesmente não é verdade. É algo específico, tem a ver com o caso específico da Alemanha Oriental. É uma promessa que realmente fizemos por escrito e que mantivemos até agora. Não envolvia nenhum preconceito sobre incluir novos membros da Europa Oriental. Agora, o argumento que os russos estão fazendo é que incluir esses membros que estão mais próximos das fronteiras russas, de alguma forma ameaça a segurança deles. Isso geralmente se baseia na ideia de que nazistas e alemães, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, vieram pela Polônia. Qualquer coisa próxima das nossas fronteiras ameaça nossa segurança, certo? Esse é o argumento básico. Então a ideia é que o Ocidente provocou os russos ao constantemente conseguir esses novos membros. Por fim, os russos não suportaram e atacaram a Ucrânia porque alegavam que ela estava prestes a se tornar membro. Além dos fatos de que, sim, os nazistas e os alemães antes passaram pela Polônia e Napoleão antes disso passou pela Polônia para atacar a Rússia, nada disso é mais verdade. Então, basicamente, é assim que eu rebato isso. Primeiramente, com relação à ameaça. O problema dos russos é que só podem oferecer aos vizinhos energia barata e matérias-primas. Eles simplesmente não são um parceiro comercial atraente em geral, porque não são muito ricos e não inovam nada bem. A economia da Rússia era do tamanho da Itália, então não são um parceiro econômico atraente. Isso significa que todos os vizinhos deles, especialmente os europeus, ficaram por conta própria. Apenas por interesses econômicos. Eles se voltam para o Ocidente, tentam estabelecer relações com o Ocidente. Isso ocorreu não só com os russos, mas também com os soviéticos e o Império Russo antes deles. Então, o problema agora para os russos é que isso significa que eles vão perder influência nesses lugares, vão perder sua influência econômica e política. Por isso, costumam interferir na política do chamado exterior próximo para manter seus interesses ativos. Eles fazem isso estabelecendo relações que dependem de energia barata, da qual eles têm em abundância, além de recursos minerais e matérias-primas. Eles promovem interesses que fortalecem esses vínculos e, então, financiam a interferência na política. E o que geralmente acontece é que, quando essa interferência não funciona, eles recorrem a ameaças. E como todos esses países ao redor são muito mais fracos, individualmente, em relação à Rússia, todos eles ficam preocupados de que, quando essa coerção vier, não conseguirão resistir e, portanto, terão que sucumbir a essas ameaças. Então, a única chance deles é basicamente encontrar uma força externa que possa ajudá-los, uma aliança externa que seria a OTAN.
A chamada expansão da OTAN não é motivada pelo Ocidente ou pelos Estados Unidos. Isso foi causado pelos vizinhos da Rússia, que tentavam desesperadamente se proteger dos russos, certo? Houve muita oposição no início, mesmo quando países do leste europeu queriam entrar na OTAN. Por que, bem? Por que deveríamos fazer isso? Tipo, o que exatamente estamos ganhando com isso? Entendemos por que eles querem entrar, mas a questão sempre foi por que deveríamos permitir isso. Nos anos 90 houve muito debate sobre isso, mas decidimos manter essa posição. Tipo, essa era a maneira de prevenir um possível revanchismo russo. Basicamente, uma tentativa de desfazer o veredito da Guerra Fria é impedir o avanço sobre a Europa. Ao incluir esses lugares na OTAN, espera-se desestimular os russos e impedir suas ações habituais. Mesmo nisso, fomos muito cuidadosos ao admitir quase nenhum membro da antiga União Soviética. Apenas 3 países bálticos, antes repúblicas soviéticas, foram admitidos na OTAN. Eles são um caso especial. O Ocidente nunca os reconheceu como parte da União Soviética. Durante a Guerra Fria, mantiveram embaixadas em Washington e eram basicamente independentes. Nós não reconhecemos as anexações feitas por Stalin no final de 1940 que ele realizou, então, do nosso ponto de vista. Eles eram como a Polônia, a Tchequia, a Bulgária e esses outros lugares que estavam na esfera soviética, mas na verdade eram países independentes. Isso era bem diferente da Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia e outros lugares reconhecidos como repúblicas, certo? Por isso, tratamos esses países com cuidado. Diferente da ideia de que a OTAN provoca a Rússia. O Ocidente sempre adotou uma política específica de apaziguamento dos russos. Enquanto os russos faziam o que faziam e não avançavam muito mais para o oeste. Não ficávamos felizes, mas aceitávamos fechando os olhos. E assim, toda vez que os russos faziam algo, como quando lutaram na Chechênia, quando invadiram a Geórgia, quando criaram problemas na Moldávia, a resposta sempre era condenar no início e, depois de um ano, restabelecer as relações. Tentar entender, acomodá-los e não levar isso adiante. Esse tem sido o padrão, independente do presidente ser democrata ou republicano, sempre foi assim. Aqui sempre foi assim com os europeus, especialmente a Alemanha, sob Schröder e depois Merkel, certo? Então, a ideia era, vamos colocar esses europeus orientais na OTAN. Isso vai dissuadir os russos. Claro, os russos odiaram isso porque significava exatamente que eles não poderiam exercer sua influência nesses países. Porque eles não teriam medo de coerção e tenderiam a se aproximar das democracias e do sistema econômico europeus. Certo? Essa é a ideia. Os russos estavam insatisfeitos com a OTAN, mas não por segurança. Como sabemos que não é por segurança? Essa pergunta é válida, pois muitos dizem isso. Acabei de contar outra história. Sabemos disso por várias fontes, em especial fontes russas, antes de tudo, os próprios russos. Ao reformar as Forças Armadas nos anos 2010, foi basicamente assim que reestruturaram o exército. Eles organizaram isso como uma força de implantação rápida que é utilizada. Muito útil para ser utilizada no exterior próximo, de forma muito próxima. Eles não foram criados para lutar uma guerra no estilo da OTAN como uma guerra em grande escala. Diferente do exército soviético, que foi construído e organizado para lutar contra a OTAN, o exército russo nunca foi. E o motivo disso é porque eles entendem que a OTAN, na verdade, não é uma ameaça após o fim da Guerra Fria. A OTAN é um adversário potencial, claro, mas não uma ameaça real que possa invadir a Rússia e fazer algo contra a Rússia. Para isso, eles têm armas nucleares, eles basicamente confiam na dissuasão da OTAN para não invadir a Rússia. Eles confiam em suas armas nucleares para isso. E nós sabemos disso por uma fonte muito interessante, na verdade. Então, primeiro de tudo, você tem o comportamento observável. Como eles reformularam as Forças Armadas. Então, você não pode dizer que tem medo da OTAN e, ao mesmo tempo, não estar preparado para resistir a uma invasão da OTAN ou se preparar para uma guerra com a OTAN. Eles não fizeram essas reformas sob Sergei Yukov. A força deles era diferente da União Soviética. Porém, temos uma declaração interessante. Existe a Assembleia de toda a Rússia, a Assembleia de Oficiais Militares Aposentados. É uma organização enorme, e seu presidente era o general Ivashov. E esse cara, que aliás, é um imperialista da Grande Rússia, ele quer que a Ucrânia faça parte da Rússia, certo? Ele não é nenhum tipo de liberal sentimental ou algo assim.
Então, ele era o presidente. E na véspera da invasão, em 2022, a organização publicou uma carta aberta no site oficial da organização, uma carta aberta contra o início da invasão. Poucas semanas antes da invasão, essa carta foi enviada a todos e continha críticas. Eles criticaram os supostos motivos da guerra, em que ele, segundo os oficiais militares aposentados, estava envolvido em nome próprio e da organização. Eu salvei isso na época e traduzi tudo para o inglês, mas agora sumiu. Agora você tem que usar o Wayback Machine para encontrar a carta porque eles acabaram removendo ela do site. Essas pessoas estavam na Rússia quando fizeram isso? Eles ainda estão na Rússia. O cara ainda está vivo. Sim, você pode encontrar entrevistas com ele no YouTube e ele vai explicar tudo sobre o sonho imperial e como, sabe? Mas basicamente a ideia ali é exatamente o que ele disse. Ele disse, a OTAN, isso é uma falsa pista. A OTAN não é uma ameaça. A OTAN não tem preparado nada que tenhamos detectado para qualquer ação hostil, o que na verdade é verdade. Vou te contar. Vou te dar alguns dados sobre isso que também são muito interessantes. Ok, vou fazer isso agora. Aqui estão os dados que comprovam. Antes de 2014, o último ano de paz antes da anexação da Crimeia. Se você olhar para o valor dos gastos dos países da OTAN, especialmente os europeus, com o setor militar, eles estavam em média em 1,5% do produto interno bruto, abaixo da meta de 2%. E os gastos eram, sabe... Eu fiz uma pequena correlação para ver se havia relação com a distância de Moscou, basicamente. Você tem medo dos russos? Está preocupado com a Rússia? Não, não teve. Está certo. Os gastos não tinham correlação. A linha de regressão era plana. Se você comparar distância e gastos militares, não. Mas agora... Acho que isso está no seu site, certo? Ok, vamos mostrar para o editor. Certifique-se de exibir. Você pode encontrar isso nos dois gráficos que estou mencionando ali. E então, a ideia ali é simplesmente que os europeus estavam se beneficiando da proteção do guarda-chuva de segurança fornecido pelos Estados Unidos. Eles basicamente tinham se desarmado, mais ou menos. E é por isso que estavam fazendo negócios com a Rússia. Eles estavam construindo o Nord Stream logo depois que os russos invadiram a Geórgia. Os alemães usam o Nord Stream 1 e depois o 2 sem problemas, certo? Eles continuam construindo essas coisas e restabelecendo o relacionamento, e ninguém está se armando para fazer nada. A OTAN é uma aliança defensiva. Quem invadiria a Rússia e por quê? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Porque tudo o que precisávamos da Rússia, que são as matérias-primas e a energia barata, eles já vendiam de qualquer jeito. Por que alguém iria querer ir lá e conquistar alguma coisa? E agora, no entanto, se você olhar para os gastos agora, a média está acima de 2. Acho que é 25, se não me engano. E agora há um gradiente definido. Basicamente, quanto mais perto você está da Rússia, mais você está gastando agora com o setor militar. Nessa estimativa simples, cada 1.000 quilômetros mais perto da Rússia eleva os gastos militares em 0,5% do produto interno bruto. Então isso é enorme. É muito significativo. Uma resposta clara à ameaça que eles representavam. Quando dizem que a OTAN provocou a Rússia, estão invertendo a causalidade. Os europeus, na verdade, estavam felizes em fingir que a Rússia era aceitável, um parceiro normal e que não estava fazendo nada, e só depois que os russos começaram a agir de forma agressiva é que eles começaram a mudar suas alocações. E agora, você tem claramente um acúmulo, e isso tem a ver essencialmente com deter novas investidas dos russos em direção à Europa. Isso também se relaciona à suposta promessa feita aos russos de que a OTAN não se expandiria para o leste. A ideia aí é que quando a União Soviética... Podemos chegar lá, mas eu queria te trazer de volta aquela carta do ex-militar russo. Ah, sim, senhor, sim. Sim. Então ele lista isso. Ele basicamente diz... Nós temos essa ideia de que, de alguma forma, a OTAN é uma ameaça. Mas a OTAN não é uma ameaça. É um adversário. Nós podemos totalmente dissuadi-los com nossas armas nucleares. Isso é uma crise fabricada internamente, como eles chamam. Basicamente, nós falhamos em conquistar os corações e mentes dos ucranianos com o nosso modelo de governo, porque o nosso modelo de governo fracassou. Temos crises demográficas, econômicas, todos os tipos de problemas.
Ninguém quer estar conosco e estamos fazendo basicamente o que sempre fizemos no passado, que é tentar forçar os outros a ficarem do nosso lado. Ele disse: isso não vai funcionar. Não se pode forçar pessoas a gostarem de você. Não oferecemos alternativa atraente. Vamos tentar coagi-los, mas isso vai sair pela culatra. E eles vão nos odiar, basicamente. E nós vamos perder isso a longo prazo. Vai ser um desastre. É uma carta muito perspicaz, quero dizer. Ele basicamente descreve exatamente a dinâmica que aconteceu depois que essa invasão começou. E ele faz um alerta. Não faça isso. Isso vai ser muito ruim. E eu também tenho as traduções. Acho que no meu blog eu disponibilizei algumas. Vou te passar o link do Wayback Machine se você tiver interesse. E para postar essa carta, ela é muito incisiva. Basicamente, ele faz uma ótima análise e publica em seu nome pela Associação de Oficiais Militares Aposentados. Então, é algo importante. Então, temos isso vindo deles. E, novamente, então, se você colocar a realidade de como a expansão, o alargamento da OTAN aconteceu nesse contexto, fica muito claro que a história de que a OTAN está ameaçando, de alguma forma, a Rússia não tem absolutamente nenhuma base na realidade. Sabe? Eles dizem: nós cercamos a Rússia com bases da OTAN, e há tropas da OTAN em todo lugar. Bem, em 2014, claro, nós tínhamos bases. Nós temos várias bases ao redor do mundo, obviamente, especialmente os Estados Unidos da América, não só a OTAN, mas os Estados Unidos da América, especificamente. Mas os Estados Unidos da América só conseguiram estacionar pouco mais de 300 soldados em países vizinhos da Rússia. São principalmente funcionários de embaixadas e similares. A maioria dos destacamentos seguia onde sempre esteve há 50 anos. Alemanha, Itália, Reino Unido, para a Europa. E então temos alguns no Oriente Médio, obviamente, por causa da guerra ao terror, a guerra global ao terror. E temos no extremo, no Indo-Pacífico, obviamente isso seria Japão. Coreia do Sul, certo? E então não mudamos nenhum destacamento, e isso ele mesmo mencionou, o Sivachov. A OTAN não enviou tropas nem aumentou capacidades. Então, de onde vem a ameaça? Afinal, aqui estamos respondendo. O problema é que muitos desses argumentos, como os russos estão preocupados, vêm de uma teoria das relações internacionais. Essa é a visão de John Mearsheimer e similares, que gostam de destacar isso. Isso condiz com a teoria. Todos se preocupam com a própria sobrevivência e com o que os outros podem fazer. A teoria diz que você deve se preocupar, então assumem que todos se preocupam. Mas essa é uma questão empírica. Não é uma questão de saber se, em alguma teoria, você deveria se preocupar. A questão é: os russos vão se preocupar com a sua segurança? E a resposta foi não. Eles estavam preocupados, definitivamente preocupados com a perda de influência e estavam especialmente preocupados com a perda de influência na Ucrânia, certo? E podemos falar especificamente sobre a Ucrânia, porque é um caso muito especial para os russos. E é por isso que tratamos a Ucrânia com muito cuidado. Antes de falarmos da Ucrânia, quero comentar sobre a promessa que fizemos. James Baker, novamente, é um equívoco muito comum. Então, a Guerra Fria está meio que chegando ao fim. A União Soviética está se desintegrando, enquanto Gorbachev tenta decidir o que fazer. Em 1989, fica cada vez mais claro que a Alemanha vai se unificar. Há uma corrida pela unificação. E a União Soviética realmente não quer isso. E os americanos também não querem. Estados Unidos da América e soviéticos se reúnem e perguntam: o que faremos? Os alemães vão se unir. Não podemos evitar. E surge uma grande questão. Do ponto de vista soviético, ao unificar a Alemanha Oriental e Ocidental, a Alemanha Ocidental já integra a OTAN. Agora haverá uma ampliação do estado da OTAN, especialmente na parte oriental. Agora, a Alemanha será colocada no centro do Pacto de Varsóvia, que ainda existe. Do ponto de vista soviético, isso pode ameaçar a Polônia, a Tchecoslováquia e outros lugares. Não queremos isso. A proposta é que a Alemanha unificada saia da OTAN e se torne neutra, o que não seria um problema. Mas aí está o problema, certo? Se saírem da OTAN, quem garante a segurança deles? Bem, acho que eles teriam que garantir a própria segurança. Eles teriam que começar um rearmamento? Não sei. Talvez decidam construir armas nucleares agora. E então, agora, a preocupação é que se a Alemanha deixar a OTAN e buscar sua própria segurança, pode acabar repetindo antigos padrões. Alemanha forte no centro, relações com França e vizinhos, o que está acontecendo? Isso preocupa as pessoas. Lembre-se,
A OTAN tinha 3 objetivos: manter os soviéticos fora, os americanos dentro para esse propósito e os alemães sob controle. Esse era o terceiro objetivo da OTAN. Sempre foi assim desde a sua criação. Basicamente, isso era uma forma de impedir que a Alemanha se rearmasse totalmente, do jeito que poderia, dado seu potencial. E por isso os americanos realmente propuseram essa ideia. Que tal isso? Mantemos a Alemanha unificada na OTAN. Assim eles não terão motivo. Nós forneceremos a segurança basicamente como antes. Eles não terão motivo para se rearmar ou algo assim. Mas para acalmar as preocupações do Pacto de Varsóvia e dos soviéticos, prometemos que nenhuma tropa da OTAN nem instalação nuclear será colocada na Alemanha Oriental. Nada disso. Não vamos militarizar essa área. Só tropas alemãs ficarão lá sem estrangeiros. E então Gorbachev disse: ok, deixe-me pensar sobre isso. Este é o famoso nem 1 centímetro para o leste. Nós não vamos expandir a jurisdição da OTAN dessa forma. Essa era a ideia. Então os soviéticos conversaram e voltaram. Na verdade, parece um bom plano. Vamos colocar isso por escrito. E foi o que fizemos. Escrevemos o tratado prometendo especificamente isso. E cumprimos essa promessa até hoje. Isso está em vigor e funcionando como prometido. Houve um tratado que era a parte que eu não sabia. Existe um tratado Nós temos o acordo sim. com os russos. Isso é muito específico. Nós garantimos isso. Sem tropas, sem armas nucleares. Essa é a fórmula para a Alemanha Oriental. Ok? Vou tentar procurar o tratado para que possamos mostrar na tela. Sim, eu também posso te passar os links. Agora as pessoas extrapolam e dizem que os soviéticos viram isso como um acordo informal cobrindo toda a Europa Oriental. Essa proposta é absurda, e vou explicar o motivo. Isso implica acreditar que todo o aparato diplomático da União Soviética é formado por completos idiotas. Eles basicamente querem que você acredite nisso. Um acordo tão importante de não aceitar novos membros na Europa Oriental seria, de certo modo, um comentário casual. Um aperto de mão, uma piscadela. Nós escrevemos isso em um guardanapo, esse tipo de coisa, ao invés de codificar, especificamente, colocar por escrito para que todos pudessem ver. Em particular, e perceba, existem 3 argumentos sobre isso. Os soviéticos sabem que lidam com uma democracia, onde administrações mudam e têm preferências distintas. Para garantir um acordo estável, registre-o por escrito. Se houver apenas um entendimento informal, não há garantia de que o próximo presidente não terá outra visão da situação. Você precisa de algo escrito. Esse é o ponto principal. Os soviéticos faziam muita questão de colocar tudo por escrito. Os soviéticos tinham o maior corpo diplomático do mundo. Eles tinham representação em todos os lugares. Eles eram extremamente competentes. Eles eram muito bons em colocar tudo por escrito de uma forma que lhes permitisse interpretar criativamente depois, para sua vantagem. Eles eram muito bons nisso. Pensar que esses caras estavam agindo como algum tipo de diletante e que você não sabia o que estava acontecendo é absurdo. Simplesmente não funciona. E número 3, Gorbachev disse isso ele mesmo. Ele foi questionado em uma entrevista. Ele disse: nós não somos estúpidos. Claro, nós não discutimos isso, quero dizer. Se tivéssemos discutido, teríamos colocado por escrito. Nós não discutimos, por isso nunca colocamos por escrito. E é isso agora! Cada nova expansão. Admitir novos membros depois, como eu disse, de longos debates durante o governo Clinton aqui, aconteceu com o entendimento implícito de que seguiria a mesma fórmula. Sem armas nucleares, sem tropas nesse novo alargamento. Isso nunca foi prometido explicitamente, pois não houve novo acordo com os russos sobre isso. Sempre se entendeu que funcionaria assim, e foi o que ocorreu. Nós não estacionamos tropas, não colocamos novas instalações na Europa Oriental nesses novos lugares. Até 2014, depois da Crimeia, começamos a enviar tropas. Após 2022, foi quando realmente aumentamos muito mais, com presença avançada. Mais uma vez, a causalidade está invertida. Isso é resultado da agressão, não a causa. Resumindo, essa ideia de que a OTAN provocou com políticas expansionistas ou que os russos temem a OTAN parecem boas no papel e soam razoáveis. Posso escrever no quadro. Sim, aqui está o mapa. Posso mostrar por onde eles podem passar. Mas, na realidade, todas as evidências apontam consistentemente para na história que acabei de contar para vocês. Por isso, acho que devemos ter cuidado ao interpretar os fatos para não distorcê-los.
Os russos, e há apoiadores deles no Ocidente, gostam de fazer isso, mas simplesmente olhe para o comportamento dos russos, o que eles realmente estão fazendo, e não apenas o que estão dizendo. Falar é fácil, você precisa olhar para as ações. Mas essa história do Gorbachev é louca, porque, olha, foi isso, toda essa mentira sobre a OTAN foi iniciada pelo Putin, certo? Isso já existia no primeiro governo do Yeltsin? Você talvez saiba disso melhor do que eu. As discussões sobre a OTAN, potencialmente causando preocupações para os russos, ironicamente, começaram com os americanos. Desde o início, estávamos muito preocupados em lidar com os russos. Lembre-se de quando a Ucrânia debatia a independência. Nosso presidente Bush foi a Kiev e pediu ao parlamento ucraniano que não buscasse a independência. Esse é o famoso discurso da galinha de Kiev. Independência. Má ideia! Do nosso ponto de vista, tínhamos muito medo de que a União Soviética colapsasse em meio ao caos. E porque é uma força armada nuclear, certo? Nós não sabíamos o que ia acontecer com as armas nucleares. A ideia era ajudarmos a manter tudo unido. Então, ironicamente, passamos 50 anos na Guerra Fria tentando derrubar aquilo. E depois, fervorosamente, febrilmente, tentamos de certa forma ajudar a manter aquilo unido. Mas, é claro, nós não tínhamos nenhuma influência nisso. No sentido de que os ucranianos queriam sua independência, assim como os bielorrussos e também os russos. Na verdade, eles acabaram com aquilo. E foi isso. Mas tentamos impedir, certo? Nossa política tem sido agir com muito cuidado. O que os russos pensariam e fariam? Não tem nada a ver com a história que é contada, tipo, nós imediatamente corremos para tentar tirar vantagem de tudo. Isso simplesmente não é verdade. De novo. Porque estávamos muito preocupados com o que iria acontecer com as armas nucleares e essas nações. Eles conseguirão sobreviver sozinhos? O que isso implica para a segurança regional. Nós ficávamos meio satisfeitos com os soviéticos, mantendo sob controle todo tipo de possível tensão étnica ou qualquer outra coisa. E essa é meio que a realidade, certo? Outra questão sobre a expansão da OTAN é que ela ocorre toda vez que invadem, pois muitos agrupamentos acompanham os países que entram. Como em 2008, 2014 e 2022, eu conversava com alguém na Suécia e eles não queriam entrar na OTAN de jeito nenhum. Em 2022 pensaram, precisamos entrar, senão muita coisa ruim pode acontecer. Sim, é exatamente isso. Eles têm medo. Quando os russos demonstram força, os vizinhos se preocupam e buscam proteção. Assim, a Suécia deixou séculos de neutralidade e entrou na OTAN, como a Finlândia. Sabe? A neutralidade funcionou muito bem para eles, exceto que não funcionou para os ucranianos. Em 2014, eles eram neutros e os russos anexaram a Crimeia. Certo. Só então abandonaram a neutralidade. Processo parecido ocorre na Geórgia, também invadida, e na Ásia Central, onde as dinâmicas são relevantes. Porque, obviamente, eles não vão entrar para a OTAN. Mas eles precisam estabelecer relações mais próximas com a China, na esperança de que Putin não vá cruzar Pequim. E até agora, parece ser esse o caso. Tenho muitas perguntas sobre os acontecimentos atuais, mas você mencionou a Ucrânia, que é uma questão complicada, certo? Ainda estou aprendendo sobre a história soviética, lendo sobre isso. A Crimeia sempre foi uma questão duvidosa para os russos, mesmo após a formação da Ucrânia. Certo, mas estou certo? Ou como você vê isso? Sim. Então a Crimeia em si é meio interessante, porque obviamente foi conquistada dos otomanos, certo? Depois os russos, a imperatriz. Na verdade, estrangeiros construíram a cidade. Não havia russos ou ucranianos na Crimeia. Você conhece Odessa há muito tempo, construída por muitos estrangeiros. Por volta de meados do século XIX, após a Guerra da Crimeia e os pogroms, muitos estrangeiros, especialmente judeus, partiram e russos e ucranianos se mudaram para lá. Então, o que aconteceu eventualmente foi que, quando a União Soviética foi formada, a Crimeia fazia parte da Rússia, certo? Não da Ucrânia, da República. Era extremamente atrasada e muito pobre, pois os russos não desenvolviam a região. Khrushchev, após visitar o local, ficou escandalizado com o quanto era horrível. E basicamente percebeu que as únicas pessoas que poderiam desenvolver aquilo seriam os ucranianos, porque eles estão bem ao lado, certo? Então, decidiram atribuir à Ucrânia a responsabilidade de desenvolver a Crimeia. Os ucranianos não ficaram felizes com isso, na verdade, mas o Comitê Central decidiu assim. Então, tudo bem. E assim eles transferiram, certo?
E foi isso. Os ucranianos então começaram a desenvolver. Tornou-se responsabilidade do Partido Comunista da Ucrânia, e assim os ucranianos começaram a desenvolver a região. Eles foram bem-sucedidos, certo? Quando a União Soviética se desfez, isso não era parte da Ucrânia, e acabou integrando a Ucrânia independente. Assim, foi garantido pelos próprios russos, que prometeram respeitar as fronteiras. A incorporação ainda não estava consolidada. Nos acordos da Bielorrússia, que só você, a União Soviética, na primavera de 1992, eles já estavam basicamente desfazendo o acordo muito cedo na Duma, o parlamento russo. Na primavera de 1992, aprovaram uma resolução afirmando que a Crimeia foi cedida ilegalmente à Ucrânia. Na verdade, é russa, certo? Eles logo falaram em retomar, talvez à força. Tenho recortes interessantes da imprensa russa da época para compartilhar com você. Um causou grande alvoroço porque um dos membros, acho que Baburin, se não me engano, o líder de uma das facções na Duma russa, disse diretamente: o embaixador ucraniano que ou a Ucrânia vai se reunir novamente com a Rússia, ou haverá guerra. Disse isso literalmente. Havia cartas abertas de alguns outros políticos pedindo potencialmente o uso da força. Por que os ucranianos têm exército? O que farão com isso? Vão se defender de nós. Bem, nós não gostamos disso e, essencialmente, muitos russos veem a Ucrânia de alguma forma como russa. É isso. Sempre foi assim desde o início, antes do Putin. A situação ficou tão grave que Yeltsin precisou negar publicamente rumores de que pensou em usar armas nucleares contra a Ucrânia. Yeltsin é exemplo de democracia e transição democrática. Sua negação foi engraçada, pelo modo como falou. Não é verdade que discutimos usar armas nucleares contra a Ucrânia, porque os militares me disseram que não podemos usar as armas nucleares dessa forma. E você pensa, essa também é interessante. Eles não falaram sobre isso. Eles discutiram isso. É meio engraçado, sim. Então, quando esse escândalo aconteceu, com a ameaça basicamente de que haveria guerra, a menos que a Ucrânia permanecesse unida à Rússia. Yeltsin nem negou. Eles também não deram opinião forte sobre isso. Isso porque grande parte da elite russa permaneceu revanchista e não gostou do resultado da Guerra Fria. Isso privou os russos desse status mundial, essencialmente de superpotência, porque a Rússia não é a União Soviética. As pessoas continuam esquecendo essa parte. É uma potência nuclear, não superpotência. Sim, é uma potência nuclear, mas não uma superpotência. Essa tensão sempre existiu. Putin, por exemplo, não começou com isso só em 2014, já mostrava antes, até quando era prefeito de São Petersburgo. Agora temos, dos arquivos alemães, uma conversa que ele teve com um dos diplomatas alemães, onde ele dizia: é impossível explicar ao povo russo a perda da Ucrânia, e especialmente da Crimeia. Nenhum governo russo conseguiria fazer isso. Isso precisará mudar. Eles precisavam ter cautela ao falar sobre o assunto, porque nós também sabemos, por pesquisas na Rússia, que a população russa, na época em que ainda havia pesquisas livres, não queria anexar ou tomar a Ucrânia. A grande maioria, 2/3 dos russos, apoiavam a ideia de ter dois estados independentes em uma relação muito próxima um com o outro. É o mesmo número que os ucranianos tinham. Eles buscavam proximidade com a Rússia, mas queriam independência, sem integrar o país. E isso foi verdade durante todo o período. Houve momentos em que alguns governos ucranianos, você sabe, davam sinais de que poderiam entrar para a OTAN. Antes de 2014, não havia apoio para isso na Ucrânia. A população não se importava e não via sentido. Milhões de ucranianos têm família na Rússia e muitos ucranianos vivem na Rússia atualmente. Eles se moviam livremente e para eles não havia razão para piorar, escalar ou criar problemas. Como eu disse, os russos em geral concordavam, mas as elites pensavam diferente. Havia bastante revanchismo nas próprias elites. Então, era só uma questão de tempo até que isso, você sabe, viesse à tona de alguma forma. Acho que, pelas evidências, foi assim que o russo funcionou. O Kremlin tentou usar sua abordagem habitual, que é aproximar a Ucrânia de si mesmo por meio de interferência em sua política. Patrocinava partidos políticos. Lá, eles estabeleceram, sabe, muito dinheiro foi despejado na Ucrânia. Existem os oligarcas ucranianos, tão ruins quanto os oligarcas russos. E então o que aconteceu as elites ucranianas dividiram-se em dois grupos, os que viviam de energia e da indústria pesada.
Eles focavam na Rússia, pois lá estavam o dinheiro, o mercado e sua fonte de renda. E os mais progressistas, mais modernos, você sabe, esses caras que são mais voltados para o Ocidente. A política ucraniana passou a oscilar como um pêndulo, mudando conforme o resultado das eleições. Certo? E então você tinha esses casos em que um governo era muito pró-Ocidente por um tempo, depois as coisas mudavam. O próximo governo é pró-Rússia, assim como praticamente todo governo ucraniano, seja pró-Ocidente ou pró-Rússia. Durante todo esse período, tentaram sentar em cima do muro. Eles tentaram ser amigáveis com os russos e amigáveis com os europeus para obter benefícios dos dois lados. Porque esse tipo de atitude faz sentido, certo? Se você não quer se comprometer com um lado especificamente, é assim que você faria. Mas o problema foi que no início da década de 2010, a situação econômica na Ucrânia havia se tornado bastante grave. Havia muita corrupção, as reformas tinham estagnado. Basicamente, era uma situação muito ruim. E por isso, eles precisavam de uma grande injeção de dinheiro. Precisavam de muito dinheiro rapidamente. Naquele momento, eles haviam negociado o acordo de associação com a União Europeia, mas ainda não o assinaram. Yanukovych, presidente na época, podia escolher entre assinar o acordo ou firmar um com os russos para a União Aduaneira da Eurásia. E Putin estava oferecendo dinheiro. Basicamente disse, se você abandonar o acordo europeu e vier fazer isso conosco, nós vamos te dar o dinheiro que você precisa. Foi isso que ele decidiu. Eles não podiam mais jogar. A União Europeia disse, ok, não daremos mais dinheiro extra. Agora você tem que tomar uma decisão. Finalmente você vai assinar isso ou não? E Putin, bem, eu vou te dar dinheiro. Só faça outra coisa. E então, Yanukovych decidiu se retirar do acordo de associação. E foi isso que precipitou. Maidan Quando o povo saiu, eles disseram, espera. Nós tínhamos concordado em fazer isso direito. Então, inicialmente, de novo, a primeira fase do Maidan ficou mais restrita a Kiev. Eram os jovens lá. E foi aí que o governo cometeu um erro. Em retrospectiva, parece que o governo Yanukovych, aparentemente seguindo conselhos dos russos, decidiu usar a força para dispersá-los. Foi então que eles atiraram nas pessoas, surpreendendo os ucranianos que pensaram: espera um minuto. Estamos caminhando para um sistema como o dos russos, e esse não é o que queremos. Já deixou de ser pró-europeu. Vamos ratificar o acordo. Era como: precisamos defender nosso sistema político. Nesse período, meu pai expandiu-se para outras cidades e virou um grande movimento de massa. Foi o erro de cálculo do regime Yanukovych. Ele perdeu muito apoio dentro da coalizão, até do próprio partido. Isso, na verdade, acontece com bastante frequência. É. A mesma coisa aconteceu em 1956, na Hungria. Primeiro, há pequenos protestos com estudantes e outros suspeitos de sempre. Quando o governo reprime, mais pessoas participam. Porque agora eles estão preocupados. Não tanto com o que esses caras queriam, mas com o comportamento do governo. E eles não querem isso. E então, algo semelhante aconteceu aqui. E de repente você tem milhões de pessoas protestando. E aí, nesse momento, o Ocidente envia delegações e começa a conversar. Precisamos evitar que isso exploda. Eles conversam com Yanukovych e fazem propostas. Precisamos de um acordo com os manifestantes. Vamos pegar aqui alguns nomes, como Klitschko e... você sabe. Eu sei o que vai acontecer. Yanukovych é presidente apenas para o povo, certo? Ele vai indicar um nome para primeiro-ministro. Pode explicar a situação melhor? Sim. Você viu? Sim, ele sugere esse nome agora. Esse é o contexto da famosa ligação entre Victoria Nuland e Piatti. Onde eles discutem qual desses caras que Yanukovych propôs vai ser mais fácil de trabalhar. O que devemos recomendar, basicamente. E nessa ligação, ela também está muito chateada com a União Europeia, porque o problema é que a União Europeia está enrolando, não está ajudando, e parte disso é porque algumas pessoas enviadas pela União Europeia, como membros do Parlamento Europeu, por exemplo. Acontece que eles estavam sendo pagos pelos russos, e na verdade estavam sabotando tudo isso, porque os russos estavam dizendo para eles: Kovich, não aceite acordo, mantenha-se firme, vamos te apoiar. Mas Yanukovych basicamente não tinha o desejo, eu acho, de continuar reprimindo os ucranianos. Ele não repetiria isso. É semelhante ao caso da Revolução Iraniana, quando o Shah do Irã foi incentivado à repressão. E ele simplesmente se recusou a fazer isso. E Yanukovych também. Eu acho que, tendo visto o que aconteceu inicialmente com essas, você sabe, 100 pessoas que foram mortas em Dan perdeu o apetite por isso e então decidiu buscar o compromisso, certo? E aí eles negociaram isso.
Mas então ele temeu que isso não terminasse bem e fugiu. Na época, sem governo estabelecido, o parlamento se reuniu e realizou uma votação apoiada até pelo partido de Yanukovych. Sim, ele fugiu. Precisamos de outra pessoa. Então eles votaram contra ele, essencialmente o próprio partido dele, porque precisavam formar um governo. E assim, formaram um governo que imediatamente marcou a data para uma nova eleição. Assim, eles podem refazer isso e instaurar um novo governo. Nesse momento, os russos ativaram seus planos para a Crimeia. Certo? Então eles tinham se preparado com bastante cuidado para isso, provavelmente por anos, na verdade. Então eles já tinham forças pré-posicionadas lá. Claro, eles tinham as bases, então eles tinham os militares lá. Eles tinham infiltrado de forma bastante forte, especialmente as estruturas de poder locais. Grande parte da marinha ucraniana desertou para os russos na época. A causa em Kiev, com o novo governo tentando organizar as eleições e decidir o que fazer. Seria muito difícil organizar resistência, ainda mais com os agentes russos. Eles ocupam o parlamento da Crimeia e, sob ameaça de armas, exigem um referendo que é realizado. O referendo não é livre, pois gera um resultado absurdo de que todos querem se unir à Rússia. Por que isso faz sentido? Porque nós temos o resultado real de uma pergunta semelhante, feita apenas alguns meses antes. Eles fizeram pesquisas em toda a Ucrânia, perguntando aos ucranianos se apoiavam se tornar parte da Rússia. Eles realmente perguntavam isso e sabemos. Em 2013, na última pesquisa que incluiu a Crimeia, cerca de 41% dos crimeanos responderam sim. Queremos integrar a Rússia, mas não era a maioria, apesar de ser o maior percentual na Ucrânia. Em Luhansk, foi cerca de, acredito, 30 ou algo assim. Em Donetsk, foi 25. Depois, caiu para um dígito, especialmente indo para o centro e oeste. E novamente, eu tenho isso. Eu tenho os dados disso também. E então nós sabemos de fato que com liberdade, quando perguntados livremente e as pessoas podiam expressar sua escolha, 41% na Crimeia disseram, sim, queremos nos juntar à Rússia. E de repente eles apresentaram, eu não lembro o número, 90 e poucos por cento mal podiam esperar para se tornar membros da Federação Russa. É absurdo, por isso ninguém reconhece esse referendo. Além disso, eu não sei se estou lembrando corretamente, mas acho que só tinham duas opções. Era tipo, se tornar independente ou se juntar à Rússia. Eles não tinham a opção de tipo, Isso é outra coisa interessante. é? Em todos os referendos realizados pelos russos, a pergunta é sempre, você quer se tornar independente? Eles sempre fazem isso porque, pela Constituição russa, não podem anexar territórios de outros. Antes, precisam reconhecer legalmente a independência desses territórios para então anexá-los. Fizeram o mesmo com Donetsk e Lugansk. Lembre-se, logo antes da guerra, eles reconheceram a independência deles só para poder anexá-los. Fizeram o mesmo nos referendos em Kherson e Zaporizhia, onde também perguntaram isso. Isso é uma peculiaridade da Constituição russa. É preciso ser independente antes de ser anexado. Então, essa ideia e isso, algumas pessoas, como Mir Chama, por exemplo, sempre gostam de apontar. Eles nunca tiveram a intenção de anexá-los. Reconheceram a independência, o que é um absurdo. Isso é só um passo necessário para a anexação. Eles fizeram o mesmo com a Crimeia, e assim por diante. O primeiro-ministro disse, depois, o maior erro da vida dele foi ouvir os europeus. Porque Merkel disse para ele não tentar usar a força para lidar com a Crimeia. Nós, europeus, vamos te ajudar a lidar com esse problema. E, novamente, não sei se os ucranianos tinham capacidade militar para lidar com isso, já que a presença russa já era forte. Eu não sei, mas eles nunca nem tentaram. E então esse é um caso interessante, que quando isso estava acontecendo, então quando a anexação aconteceu, eu escrevi uma série de artigos. Você pode achá-los no meu site acadêmico sobre os próximos passos. Eu enviei para Foreign Affairs, enviei para várias publicações, e ninguém quis mexer com eles. Então é por isso que eles ficaram no meu site. Falei, ninguém vai ajudar os ucranianos a retomar a Crimeia à força, e eles mesmos provavelmente não conseguem, então a Crimeia já era. No entanto, o que vai acontecer agora é que os russos vão usar exatamente a mesma tática no sul e no leste da Ucrânia. Então, precisamos nos preocupar com isso. Eles vão infiltrar, vão desestabilizar, vão usar isso basicamente como uma alavanca para fazer com que o novo governo, quando for formado em Kiev, obedeça aos desejos do Kremlin.
Eles vão manter isso como uma ferida aberta, essencialmente. Então, se vocês não ouvirem, nós vamos aumentar as tensões. Haverá combates lá e, se vocês colaborarem, reduziremos a atuação dos nossos representantes. Eles vão fazer isso até que o governo ucraniano retorne à política adequada desejada pelo Kremlin. E então eu disse, agora está aí o problema. Eles vão usar o pretexto de sempre, que é defender os falantes de russo, os russos étnicos. Eles sempre usam a mesma coisa. Eles sempre protegem. Eles sempre protegem alguém. Eles costumavam proteger os cristãos no Império Otomano. Da mesma forma, entrando em conflitos e tentando iniciar guerras lá. Então é isso. Isso é interessante. Existem muitos paralelos entre Putin e Pedro, o Grande, e ele admira Pedro, o Grande. Eu sinto que provavelmente é isso mesmo. Outros podcasts de história seriam assim, Esse é outro podcast, porque o paralelo é, interessante, porque Pedro, o Grande, é conhecido como a pessoa que devolveu à Rússia os territórios conquistados. perdido. O grande reunificador. E assim, Putin, sim, Absolutamente se vê assim. Teremos um podcast no futuro, então todos fiquem atentos e se inscrevam. sim, a ideia é que os russos sigam essa política. Escrevi sobre isso na época. Está no meu site, datado. Acho que foi em março, antes de tudo, até mesmo no leste da Ucrânia, e eu concordei. Então, se eles vão fazer isso, eu acho que os ucranianos têm grande probabilidade de resistir em vez de capitular para os russos. Esse era meu palpite, baseado em minha experiência. Morei na Ucrânia por 4 anos, em Kiev, quando ainda era União Soviética, nos anos 1980. E eu me lembro, sabe, do que as pessoas diziam quando você saía de Kiev e ia em direção ao oeste. Eu estava, começando ali a escola, tipo o ensino fundamental. Então, para mim, sim, eu não entendia. Então, na época parecia uma coisa ridícula para mim. Tipo, olha só esses ucranianos atrasados. Os russos civilizadores não entendem, pois essa é a atitude que você aprende. Só depois percebe, opa, espera aí, é isso que eles realmente queriam dizer com isso. Mas eu me lembro de algumas dessas atitudes que eles tinham, e eu também passei um tempo em Mariupol, que na época se chamava Zhitdanov. Era uma cidade fechada. Então é meio interessante lembrar de algumas dessas atitudes. E também do que meus pais me contaram sobre aquela época. Como a maioria dos nossos amigos era ucraniana, sobre o que conversavam e qual era sua atitude. Pensei, ok, acho que os ucranianos resistiriam. E se isso acontecer, o que vai ocorrer? Eles provavelmente não conseguirão resistir sozinhos, e então a resistência será provocada. Os russos vão notar que a estratégia falhou, entrar à força, e a Ucrânia lutará sozinha contra eles. E eu disse, tudo bem, temos que fazer a coisa certa. Foi o que pensei. Se você valoriza a democracia e quer evitar que a Ucrânia caia sob domínio russo, além de apoiar a autodeterminação dos ucranianos, a coisa certa a fazer era posicionar tropas ocidentais no leste da Ucrânia, porque essas são as únicas tropas contra as quais os russos poderiam ter receio de atirar, podendo ser essa a palavra-chave. Não tenho certeza se fariam isso, é muito arriscado. Disse que ninguém faria, é insano. Ninguém no ocidente aceitaria. Os ucranianos nunca vão pedir isso, eles mesmos não querem fazer isso, então essa opção está descartada imediatamente. Então eu disse, já que a coisa certa a se fazer não está disponível, temos que fazer o que é honrado, que é contar aos ucranianos. Vocês estão por conta própria, então é melhor fazerem um acordo com os russos. Muito provavelmente, Certo? eu disse, não faremos a coisa honrada, mas sim o que sempre fazemos. Dissemos que apoiaríamos vocês com grandes declarações, mas, na hora da verdade, Sheffield os abandonou. Assim como abandonamos os curdos mais recentemente, abandonamos os alemães orientais, abandonamos os tchecos, abandonamos os húngaros, abandonamos muita gente desse jeito. É assim que muitas vezes conduzimos as coisas. Então eu disse, é isso. Provavelmente é isso que vai acontecer. Eles vão acreditar que não estarão sozinhos. Isso aumenta as chances de resistência dos ucranianos e pode provocar consequências. Basicamente, o plano russo vai fracassar. E os russos vão invadir com força, e você vai ter uma guerra. Eu disse, a primeira coisa que vai acontecer, no entanto, é que vai haver essa terra de ninguém. Basicamente, uma zona cinzenta no leste da Ucrânia, onde os russos não vão reivindicar, mas os ucranianos não vão conseguir controlar. Como fazem com a Ossétia do Sul, a Abcásia ou a Transnistria, na Moldávia. É o mesmo roteiro, certo? E foi exatamente isso que aconteceu. Os russos tentaram implementar o roteiro deles. Eles colocaram pessoas como Girkin e esses caras para se infiltrar. Essencialmente, eles foram financiados pelos russos, receberam armas e foram treinados pelos russos.
Eles recrutaram muitos locais e foram para Odessa, foram para Kharkiv, foram para Donetsk, foram para Luhansk. E eles tentaram basicamente assumir a administração central e conseguir que parte do aparato de segurança local os ajudasse. Eles foram expulsos de Odessa com algumas perdas de vidas. Como as pessoas sabem, esse é o caso mais famoso. Foram expulsos de Kharkiv, mas se estabeleceram em Kramatorsk, Sloviansk e principalmente em Donetsk. E foi aí que os ucranianos lançaram o que eles chamam de Operação Antiterrorista, certo? Então eles começaram a usar a força para expulsar esses caras, porque esses caras, nesse momento, eram um bando de marginais. Após receberem armas dos russos, começaram a perder território rapidamente. Então os russos intervieram com tropas reais. Eles tiraram as insígnias. Mas sabemos de quais partes do exército russo essas unidades vieram. Eles vieram com os tanques pesados, com a artilharia pesada. E foi aí que eles infligiram 2 derrotas aos ucranianos. Boltsova é famosa por levar aos acordos de Minsk I e II. E nos acordos de Minsk, Yulovsk-Deboltsev. Essas foram as 2 batalhas decisivas que os ucranianos perderam. Então decidiram congelar a situação atual. Nós não podemos expulsar esses caras agora que os russos estão ajudando eles. Então vamos fazer um cessar-fogo. E assim eles concordaram com isso. O acordo basicamente diz que deve haver segurança suficiente nessas áreas para que possam realizar eleições livres. As eleições deles serão realizadas sob a lei ucraniana, e então eles vão determinar o status desses territórios. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa supervisionará para garantir legitimidade imediata. Claro, os chamados separatistas, que de novo, na verdade, não são separatistas, são russos com... Isso é uma coisa interessante. Eu li que a Rússia era como uma terceira parte em Minsk I e Minsk II. Não era questão de apoiar ou lutar por um lado. As pessoas esquecem disso, Eles esquecem disso e agora não querem admitir que, quando os russos invadiram, realmente fizemos isso. E agora vamos ter medalhas por isso e vamos dar benefícios para as pessoas por terem feito isso. Eles passaram a assumir retroativamente esse comportamento já conhecido. Quer dizer, A gente sabia exatamente de onde esses caras tinham vindo. E eles continuavam mantendo essa ficção, certo? Que eles são apenas uma parte interessada na paz nessas negociações. Mas o fato é que o protegido deles. Eles sabotaram as eleições de imediato, impedindo a entrada dos monitores e basicamente os ameaçando. A Organização da Sociedade Civil divulgou vários relatórios afirmando ser impossível monitorar. Esses caras passaram a fazer eleições próprias, fora da lei ucraniana, só para garantir que nada disso desse certo. Porque lembre-se, a ideia ali não é resolver o problema de alguma questão com minorias russas ou algo assim. A ideia é deixar isso como ferida aberta para pressionar você. Você não quer estabilizar isso para Moscou, mas sim aumentar a pressão quando necessário. Após 1 ano e meio, os ucranianos então, primeiro, cerca de 14 mil pessoas morreram lá em 8 anos, sendo a maioria nos primeiros 18 meses. Os combates ativos começaram então, e depois diminuíram muito nos últimos 2 anos. Antes da invasão aberta, quase não havia mortes de civis. Só alguns por ano, geralmente por minas. essencialmente, Era isso que estava acontecendo. O restante eram militares. E então, o que aconteceu? Foi que os ucranianos selaram a linha de controle e começaram a desenvolver isso, simplesmente abandonando a outra área ao seu próprio destino. Os russos não investiram, fecharam as minas e a economia local foi destruída. Muitos foram embora. A maioria fugiu para a Rússia, mas outro grupo foi para a Ucrânia. A área ficou despovoada e estagnou completamente, então a estratégia estava fracassando. No início de 2021, ficou claro para Putin que isso não funcionaria mais. Ele ainda tentou mais uma vez, do jeito de sempre, influenciar a política na Ucrânia através dos partidos políticos. Quando Zelensky foi eleito, prometeu melhorar as relações com a Rússia. Ele fala russo, é dessa região, certo? Ele é de Krivoji Kriverik. Então foi eleito para resolver isso de uma vez, certo? Ele tentou conversar, mas Putin o dispensou. Ele não quis lidar com ele porque exigia concessões que Zelensky não podia dar. Ele queria controlar a Ucrânia e torná-la como Belarus. Os ucranianos não queriam isso, ainda mais após perder a Crimeia e 8 anos de combates. Muitos mudaram de ideia sobre a simpatia dos russos, então isso não funcionaria mais. E então, basicamente, Putin desistiu de pensar que Zelensky. Ele claramente tentou intimidá-lo. Mas Zelensky não aceitou e não funcionou.
Ele passou a financiar outro partido por meio de Medvedchuk e outros, criando sua própria emissora de televisão e afins. E no verão de 2021, o governo ucraniano basicamente fechou a emissora de televisão porque ela estava transmitindo propaganda russa, sabe? Propaganda anti-ucraniana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eles fecharam a emissora e começaram a tomar medidas para basicamente acabar com esse partido, certo? Que eles viam como um canal principal. E nesse momento, eles começaram a confiscar alguns dos bens, os bens de Medvedev. Acho que foi aí que Putin decidiu. Ok, agora precisamos arriscar. Acabou a tentativa de pressionar, mantendo Donbass, sabe, em um estado de desordem, que fracassou. Não consegui que os ucranianos fizessem isso voluntariamente. Minha tentativa de criar uma quinta coluna falhou miseravelmente. É isso. Os ucranianos parecem se voltar mais firmemente ao Ocidente. Então, só resta a Rússia invadir diretamente para manter a Ucrânia sob sua influência. E aqui eles estavam planejando um blitzkrieg. Isso está muito claro, eles tinham planejado uma guerra muito curta e vitoriosa. Parte de novo. O motivo é porque, ao contrário do que diz a história revisionista, agora, algumas pessoas dizem, como Angela Merkel, que afirma que ela deliberadamente fez o acordo de Minsk, você sabe, como uma forma de ganhar tempo, para que os ucranianos pudessem se preparar para resistir aos russos. Nós não fizemos nada depois da Crimeia. Mandamos cobertores para eles, pelo amor de Deus. Demos alguns mísseis Stinger. Trump, a primeira administração Trump, realmente deu a eles alguns javelins. Desculpe, Stingers. Sim, os javelins. Achávamos que, se os russos agissem, seria uma guerra de guerrilha, pois ninguém resiste ao ataque russo, certo? Eles achavam que tomariam Kiev em 3 dias. Essa, na verdade, era a avaliação dos militares ocidentais. Então, os russos calcularam que chegariam a Kiev em, talvez não 3 dias, mas talvez uma semana. Acredito que eles queriam repetir a Crimeia de 2014. Entrar rápido, tomar os prédios do governo e acabou. Há 2 partes nisso. Uma é, eles claramente queriam fazer anexações territoriais no leste e sul da Ucrânia. Então, se você olhar como eles invadiram, fica claro que a intenção era ocupar e controlar esse território. Isso é o que eles chamam de Novorossiya, a Nova Rússia. O que Putin mencionou repetidamente é que esses são territórios russos, essencialmente. E isso inclui tudo, basicamente desde Kharkiv, que é a maior cidade de língua russa na Ucrânia. Fora de Kiev estão incluídas Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Odessa, toda a costa do Mar Negro, do Mar de Azov e regiões fronteiriças com a Rússia. Desde o início, a intenção era claramente anexar totalmente. A invasão já mostrava que o objetivo era ocupar a área. Esperavam pouca resistência e agora buscam consolidar isso. Obviamente, eles também queriam remover o que chamam de regime de Kiev, certo? Eles queriam substituir o governo, uma mudança de regime em Kiev. É por isso que fizeram o ataque a Kiev. A ideia ali era ou fazer com que Zelensky fugisse, ou matá-lo, ou capturá-lo, certo? Eles instalariam um regime fantoche para legalizar a separação dos territórios desejados pelos russos e pacificar o restante da Ucrânia. O modelo ali é a Chechênia. Foi isso que eles fizeram com a Chechênia quando instalaram. Kadyrov, que já foi combatente da liberdade, matava russos na juventude. Agora ele é o principal capanga deles, gerenciando como uma satrapia, basicamente sob ordens de Putin. E essa é meio que a ideia. Vamos criar um governo em Kiev que seja dependente de nós. Haverá muito descontentamento, principalmente na Ucrânia Ocidental, sobre isso. Esse governo vai depender muito da nossa ajuda, provavelmente militar, que daremos. Vai ser exatamente como Belarus. Vai se manter no poder por meio de alguma repressão, e então nós vamos subjugar a Ucrânia, vamos desmembrá-la e subjugá-la. Eu acho que está muito claro que esse era o plano. E as pessoas hoje em dia parecem esquecer que eles realmente chegaram bem perto de executá-lo, certo? Eles tinham se preparado muito bem. Subornaram e infiltraram as pessoas e agências certas, avançando rapidamente e sem obstáculos no sul. Os ucranianos não destruíram as pontes que impediriam a travessia da Crimeia para esta área da Ucrânia. Eles tinham mapas dos campos minados pelos quais conseguiram passar. Então prepararam muito bem seus traidores. Lá, os colaboradores, do ponto de vista russo, no leste, em Luhansk e Donetsk, o exército ucraniano recuou muito rapidamente. Eles não tinham forças suficientes para lidar com isso. E em Kiev, tiveram muita sorte de terem avistado os helicópteros. Eles chegaram de helicópteros de Belarus,
foram avistados e eram locais. O grosso das forças nem estava lá. Eles começaram a atirar neles e a defender o aeroporto, sabe? E então, eventualmente, os russos tomaram o controle, mas eles atrasaram o suficiente. Assim, os russos não conseguiram fornecer os reforços necessários para entrar em Kiev. E foi aí que eles enviaram as colunas para Kiev. E foi aí que os ucranianos conseguiram pedir reforços. E eles conseguiram parar os russos nos portões de Kiev sozinhos. Ironicamente, mais ou menos nas mesmas linhas onde os soviéticos haviam preparado as fortificações contra os nazistas. Para lutar contra os nazistas, eles precisaram reutilizar alguns desses lugares. Então, quando tudo começou, achei que minha previsão se confirmaria e que os abandonaríamos. É por isso que eu estava errado, porque nesse momento, Biden, os ucranianos e o Ocidente perceberam que ele era o presidente por decidir imediatamente não deixar a Ucrânia cair. E ele organizou a resposta europeia. Os europeus, eu acho, provavelmente não teriam respondido dessa forma, se não fosse pelos Estados Unidos liderando, basicamente dando o suporte para a resposta deles. Sabemos disso porque, quando os ucranianos procuraram os alemães, eles disseram, os alemães disseram para eles, vamos apenas esperar alguns dias. Acompanhar o desenvolvimento e identificar com quem lidar. Quem está em Kiev? Todo mundo esperava, basicamente, que você sabe, Zelensky fugiria e o governo cairia. E só os ucranianos que sozinhos... Eles enfrentaram sozinhos as primeiras semanas, só após deterem os russos, os europeus disseram, ok? Talvez agora haja uma chance. Talvez devêssemos apoiá-los agora, porque os ucranianos realmente podem conseguir fazer isso direito. E as pessoas esquecem que os russos chegaram perigosamente perto de cumprir o Blitzkrieg. Não foi tão mal organizado quanto as pessoas gostam de fingir. Revendo, visitei alguns desses lugares durante a luta dos ucranianos. Ainda dá para ver como chegaram perto do centro de Kiev. É loucura. Não. E então, a estratégia que Putin tinha era baseada em uma vitória rápida assim, com a mudança de governo. Parte do motivo pelo qual ele se enganou. Então, as expectativas se concretizaram nessa parte do sul, por exemplo, exatamente como eles tinham planejado, mas acho que eles também subestimaram como os ucranianos reagiriam. Curiosamente, sabemos que o FSBA já havia pesquisado na Ucrânia antes, tentando entender. Eles literalmente perguntaram aos ucranianos: como vocês responderiam se os russos invadissem para libertar a Ucrânia? Vocês os veriam como invasores, libertadores ou seriam neutros? E não foi a maioria dos ucranianos que disse que os trataria como invasores. Mesmo assim, o que os russos realmente disseram é que eles também não os tratariam como libertadores, aliás. Se você olhar para isso, vai pensar, não dá para esperar que eles te recebam com flores. Sua própria pesquisa mostra isso. Mas a pergunta era outra. Você pegaria em armas para defender a Ucrânia contra os russos? Os invasores? E muita gente disse não, e eu acho que era nisso que os russos basicamente estavam apostando. Eles podem não nos receber bem, mas não vão lutar contra nós. E na verdade... Por acaso, pesquisas muito semelhantes são feitas hoje em dia na Europa. E a grande maioria dos europeus diz que não vai defender o país. Sempre digo, parem com essas pesquisas idiotas. Você responde a uma hipótese no conforto de casa. Não é como se alguém estivesse tentando tomar sua casa e matar seus filhos. Você pensará de outro jeito se isso ocorrer. A hipótese é boba para se perguntar. Mas foi feita, e muitos ucranianos disseram não. Mas... sabe, nesses primeiros dias desesperados, quando o governo basicamente abriu o depósito e disse: qualquer um que quiser uma arma, nós vamos entregar uma arma. Venha defender Kiev, sabe? Defender sua pátria. Vi vídeos de várias vilas e cidades na Ucrânia, onde pessoas apareceram nas praças principais. Tipo, nos deem as armas. E quando receberam, usaram contra os russos. Não marcharam sobre Kiev para derrubar o governo. E foi aí que eu escrevi. Outra coisa que escrevi bem no começo, em março, foi que, enquanto os russos avançavam sobre Kiev, eu disse: acho que Kiev não vai cair. O motivo pelo qual eu acho que os ucranianos vão acabar vencendo isso é porque, quando a população pegou em armas, eles foram lutar contra os russos, não contra o governo. E como resultado, você não pode derrotar uma população inteira. Isso simplesmente não vai funcionar. Então eu disse: agora estamos diante de uma guerra muito longa, porque eles provavelmente vão parar os russos, mas isso não vai acabar assim tão facilmente.
E eu disse: estamos entrando em um cenário de Guerra Fria Segunda, onde a Europa agora vai ter que se separar da Rússia. Eles terão que parar de usar energia russa, iniciar a transição das plantações e limitar viagens. Uma nova cortina de ferro deve surgir, mas não está claro onde na Europa. Como búlgaro, espero que a Bulgária, desta vez, fique do lado ocidental dessa cortina. Eu disse: é inevitável, vai acontecer. Precisamos nos preparar. Esta guerra será decisiva. Na verdade, este século. Como lidamos com isso definirá nossa resposta a outras ameaças. Como, do ponto de vista dos Estados Unidos da América, a China, por exemplo. E até agora, parece que é exatamente isso que tem acontecido desde então. Então, se o primeiro ponto é claro sobre aquela ligação de 2014, porque a Rússia está usando muito essa ligação, e muitas contas pró-Rússia estão usando essa ligação, dizendo: olha só, o Ocidente já estava planejando uma substituição para o presidente, mas na realidade não era sobre isso que a ligação tratava. O presidente participava do debate sobre a escolha do primeiro-ministro. Pode explicar isso melhor do que eu? Sim, bem, não há mais nada para explicar. Yanukovych tentava descobrir como sair da confusão que criou. Estados Unidos, diplomatas da Europa Ocidental e União Europeia tentavam descobrir como conter a violência e evitar que ela aumentasse. O objetivo principal da política dos Estados Unidos da América ali era basicamente parar a violência por meio de algum tipo de compromisso e manter Yanukovych no poder. Então, Yanukovych propôs esses nomes. E então, Nuland. Eles fizeram como todo diplomata. Discutiram, do nosso ponto de vista, com quem seria mais fácil lidar. E assim, vamos indicar para os dois lados. Tipo, quem vai ser? Sabe, Para nós, aceitável. Mas, novamente, essa decisão é deles sobre como fazer. ao dizer deles, você se refere à decisão ucraniana? Sim. Essa é uma decisão frequente da Ucrânia. Isso é basicamente o que diplomatas fazem: decidir com quem interagir e como. E então, quando eles querem, o governo quer saber disso. Esses tipos de governos também, porque eles querem ter boas relações com os europeus e também com os americanos. Eles vão levar em consideração quais pessoas têm visões mais pró-Ocidente, ou até mesmo quais pessoas falam inglês ou coisas assim. Então essas são conversas totalmente normais. Não tem nada a ver com a gente estar patrocinando um golpe, pagando manifestantes. Isso é um absurdo que as pessoas espalham. É uma completa insanidade. E esse é o contexto. O problema é, claro, os russos que interceptaram a ligação e vazaram. Tiraram totalmente do contexto e já deram essa interpretação. Por isso, muitos passaram a ver isso como prova de que estamos preparando a substituição. É verdade que o governo americano já orquestrou alguns golpes na sua história. Ninguém negaria, mas esse não foi o caso. Esse é o ponto. Sim, eu só quero explicar para o público mais uma vez. Então os protestos estavam acontecendo e o presidente ucraniano, quer ceder a algumas exigências. Então ele menciona alguns nomes para seu primeiro-ministro. Ele vai substituir, certo? É isso que está acontecendo? Ele vai substituir. E ele nos dá esses nomes e nós estamos discutindo na ligação qual nome é mais preferível para eles. É só isso que está acontecendo. Eles não vão decidir o próximo presidente. Sim, mas é assim que os russos colocaram a situação. Sim, estavam indo. Eles vão avisar ambos os lados, que seguirão em frente. Eles nem precisam ouvir o americano. Agora, a próxima pergunta pode ser a mais difícil. Como você citou, em 1992 já se falava na Rússia sobre invadir a Ucrânia ou apenas tomar a Crimeia. Por que a Ucrânia assinou o Memorando de Budapeste, então? Do ponto de vista da Ucrânia? Sim, explique o máximo que puder, porque provavelmente é uma explicação longa. Essa é uma explicação longa, muito rapidamente para o público. O Memorando de Budapeste foi assinado 2 anos depois disso, em 1994. Sim. O Memorando de Budapeste também costuma ser mal interpretado. Costuma-se dizer que a Ucrânia possuía armas nucleares e as abriu mão em troca de garantias de segurança para seu território. Não foi isso que aconteceu. Infelizmente, a Ucrânia não tinha armas nucleares. Novamente, isso é um equívoco. O que aconteceu foi que, à medida que a União Soviética começou a desmoronar, os militares soviéticos ficaram muito preocupados com a possibilidade de as armas nucleares caírem em mãos erradas. Havia 2 tipos de armas nucleares: táticas e estratégicas. As estratégicas são as grandes ogivas nucleares, os mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, aquelas que vão em bombardeiros estratégicos, coisas desse tipo. Para essas, existem códigos de segurança, e esses códigos ficam em Moscou.
Os ucranianos não têm nenhum acesso a eles. Talvez, depois de algum tempo, eles provavelmente consigam decifrar os códigos e operá-las, mas eles realmente não têm controle operacional dessas armas. Armas nucleares táticas são outro caso, com milhares delas na Ucrânia. Isso antes da independência começar. Um ano antes, militares soviéticos transferem armas nucleares da Ucrânia e outros locais para a Rússia, evitando que caiam em mãos erradas. Portanto, nessas discussões, não existem mais armas nucleares táticas na Ucrânia. As únicas coisas que restam são as armas estratégicas e algumas das plataformas de lançamento, como os bombardeiros estratégicos, por exemplo, para os quais os ucranianos não têm capacidade operacional. Eles não têm os códigos nem nada disso. Então, o que isso significa é que quando a Ucrânia entra nessas negociações, ela na verdade não possui armas nucleares. Ela tem o potencial de talvez construir uma eventualmente, certo? Ela tem o conhecimento, obviamente. Quero dizer, a Ucrânia também era o lugar onde eles construíam os foguetes e tal, então claro. Mas eles não têm armas nucleares, certamente não têm controle de nada, certo? E de novo, não são as pequenas, são as grandes, você sabe. Você dispara o míssil balístico intercontinental, que vai para o espaço e depois desce. Não dá para disparar ele a alguns quilômetros de distância. Da nossa perspectiva, então, basicamente estamos tentando fazer com que eles desistam do potencial de ter armas nucleares. E parte do problema é essa. Se eles não fizerem isso, eles se tornarão uma força potencialmente nuclear, que na verdade não é uma força nuclear. Essa é uma situação muito perigosa, porque então os russos terão um grande incentivo para tentar intervir, para desativá-las à força, talvez atacando primeiro, certo? Isso é chamado assim. Na literatura sobre dissuasão, isso se chama vantagem do primeiro ataque. Quem age e ataca primeiro tem vantagem. Tenho boa chance de desativar todo o seu arsenal nuclear, impedindo você de me responder. Quando sua capacidade nuclear não está ativa, como a dos ucranianos, ou você possui poucas armas nucleares. Você fica vulnerável quando seu adversário tem muitas dessas coisas, como os russos tinham. Sabemos disso. Por isso, na Guerra Fria, ambos os lados desenvolveram a chamada capacidade de segundo ataque. Que é, eu posso absorver um ataque nuclear inicial e terei forças suficientes restantes para lançar um ataque retaliatório, que será devastador. E assim, você não tem incentivo para atacar primeiro. Isso não vai te ajudar. Essa é a ideia da destruição mútua assegurada. Então aqui você vai colocar a Ucrânia em uma situação muito ruim, na qual ela não tem armas nucleares. Mas pode conseguir. Por isso é muito perigoso como os russos podem lidar com isso. Eles podem iniciar o uso da força sob o pretexto de impedir que a Ucrânia se torne nuclear. E eles verão muita simpatia por isso ao redor do mundo. Então, isso faz parte do pensamento. E os ucranianos, eles entendem isso. Eles entendem isso, que eles não têm nada. Não é como se pudéssemos nos defender com armas nucleares se vocês nos atacarem agora. Então, o ponto principal é que quando eles negociam isso, eles realmente não têm muito com o que negociar. Eles estão vulneráveis e, por isso, fecham um acordo ruim. O Memorando de Budapeste foi basicamente uma farsa, e eles já sabiam disso. Os soviéticos não eram ingênuos ao negociar sobre a OTAN, assim como os ucranianos ao negociar Budapeste. Eles tinham uma posição e um compromisso muito fracos. Na verdade, extremamente fracos. Uma das pessoas-chave que negociou isso, o ex-presidente, quando foi assinado. O comentário dele foi: isso não ajuda. Se os russos, literalmente, ele disse, se os russos entrarem amanhã na Crimeia, ninguém vai impedi-los. Eles sabiam disso, só não podiam fazer nada a respeito. E então, o fato é que, sim, os russos, você sabe, venderam isso, o Blair e o Clinton. Eles, claro, venderam também. Como se fosse uma grande conquista. E garantias de segurança. Mas esse é um memorando em que ninguém realmente garantiu muita coisa. Então, precisamos lembrar disso quando falamos sobre esse assunto. Por quê? Eles concordaram? Os ucranianos sabiam dos problemas com os russos. E por isso, tentaram negociar qualquer coisa que ajudasse. Mas estavam em posição fraca. Tenho certeza de que havia outra parte em que acho que a economia ucraniana estava sofrendo mais do que a economia russa após a dissolução da União Soviética. 60% do produto interno bruto foi perdido ou algo assim nos anos 90 Isso provavelmente teve um papel, né? Eles pensavam, queremos negociar com o mundo. Queremos negociar com o mundo. A ideia era, nós dissemos, se você fizer isso, o nós, significando os Estados Unidos da América,
Se você fizer isso, vamos te dar muito dinheiro. Sabe, Para investir na economia, que era o objetivo deles, o ganho imediato estava presente. certo? Eles fizeram isso perfeitamente. Acho que vamos encerrar por aqui hoje porque tenho uma notícia recente, então faremos isso de novo. Encontrei isso e sabia que daria um ótimo podcast. Seus tweets, quando não são iscas de engajamento, são realmente educativos. Mesmo após mais de 3 anos dessa invasão, ainda aprendo coisas que nunca soube. Então vou deixar o link do seu Twitter aqui embaixo, e com certeza deem uma olhada lá. Tem mais alguma coisa que eu deveria colocar o link? Não, quer dizer, o meu site de blog é slanchov.org. Vou incluir esse link, mas acho que você usa mais o Twitter. Sim, muito mais ativo no Twitter.